Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas. 6634231971. São Francisco Assistência Médica e Odontológica. 0800 777 9070. Nós vamos começar o programa de hoje com algumas respostas muito inusitadas que foram extraídas dos últimos vestibulares dos nossos caros vestibulandos. As aves têm na boca um dente chamado de bico. A insônia consiste em dormir ao contrário. Essa é demais, né? A principal função da raiz é de se enterrar. O que quer dizer isso? O coração é o único órgão que não deixa de funcionar 24 horas por dia. Esse coração não está batendo, ele está apanhando, né? E antes de ser criada a justiça, todo mundo era injusto. Quer dizer que antes de criar a escola, todo mundo era burro? E a Terra é um dos planetas mais conhecidos do mundo. Seria cômico se não fosse trágico, né? O nível dos nossos vestibulandos. Nós estamos começando o programa Veritá. O programa de hoje nós vamos ter uma reflexão a respeito de otimismo. Você é uma pessoa otimista ou você é uma pessoa pessimista, que nada está bom, que vê dificuldade em tudo? Nós vamos ter uma entrevista com o advogado, o apresentador de televisão, Carlos Vanzelli. Nós vamos falar a respeito da influência da mídia na sociedade brasileira. Fique conosco, nós estamos começando o programa Veritá, o programa que busca a verdade. Nós estamos hoje aqui com Carlos Vanzelli, que é advogado, apresentador de televisão aqui de muito sucesso, por sinal, e nós vamos falar hoje a respeito da influência da mídia na sociedade brasileira. Vanzelli, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. E é um prazer te receber. Prazer meu, Altemar. Na verdade, eu me sinto pouco à vontade concedendo entrevista, prefiro perguntar do que ser perguntado, mas é um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores. Vanzelli, em 2009, o Washington Post ele escreveu um artigo analisando a influência da novela brasileira nos padrões de comportamento, ditando padrões de comportamento, ditando padrões de moda. Como que você vê essa influência? Bom, a TV brasileira, ela trocou de mãos. Até o início da década de 90, nós tínhamos como gestores do conteúdo das TVs os artistas, né? O Boni, na Globo, por exemplo, primava demais. Nós tivemos tantas produções artísticas tão valiosas, Grandes Sertões Veredas, né? História sobre Euclides da Cunha. São várias histórias bonitas que tínhamos na TV, porque os artistas é que dominavam o conteúdo. A partir da década de 90 até mais, isso mudou. Hoje, quem cuida do conteúdo das TVs é o marketing. E como nós estamos em uma sociedade de consumo, tudo é voltado para isso especificamente. Então, quais são os comportamentos desejados por esta elite que domina a comunicação no Brasil? São os comportamentos de consumo, qualquer que seja, sem qualquer preocupação com moral, com ética, com nada. Se alguma coisa vai fazer vender mais sabonete, sabão em pó, calça, sapato, pente, etc., é aquele comportamento que será massificado, reproduzido à exaustão, até que fazer com que as pessoas passem a aceitar como normal, como natural, uma nova ética, uma nova conduta. Até em questão de sexualidade, né? Principalmente, né? Principalmente sexualidade. O sexo ele é uma coisa muito interessante, né? É algo tremendamente importante na vida de uma pessoa, extremamente
essencial para o equilíbrio emocional, muitas vezes, né? Mas se ele não for feito dentro de alguns parâmetros, a gente percebe que começa a dar na trave, ele começa a trazer efeitos colaterais negativos, né? Então, a vida sexual livre de qualquer problema colateral, né, é importante. Só que essa vida é uma vida mais regrada. Né, a vida sexual que não gera consequências ruins é uma vida sexual mais regrada. E muitas vezes não é interessante para aqueles que querem vender alguma coisa ter uma vida sexual regrada, por exemplo. Então, maximiza um tipo de sexo que por vezes não é o melhor. Não só sexo, veja, os escritores das novelas escrevem a novela e você fica torcendo para amante. A esposa é uma megera que está lá em casa, a amante é uma boazinha, coitadinha. Daqui a pouco você está lá. Não, isso, vai, traia ela mesmo. Vá lá, mas o que é isso? A gente fica torcendo pro bandido às vezes também. Bandido. Exatamente. É uma inversão de valores muito grande, né, Maria? E eu não sei se a sociedade estará preparada para suportar ou arcar com as consequências disso. Nossa vida é o resultado de nossas escolhas, né? E as escolhas que fazemos acabam por determinar e trazer consequências para nós, em todas as áreas, na vida profissional, pessoal, financeira, emocional e até conjugal familiar. Uma outra coisa bem preocupante, tem um dado que mostra que as crianças brasileiras, elas assistem hoje, em média, 5 horas de televisão por dia e assistem 40 mil comerciais por ano. Como é que fica, Vanzelli, a cabeça dessa criança quando ela se tornar um adulto e um adolescente, ou adolescente adulto depois? Bom, em primeiro lugar, ela está desinformada, né? E quanto menor o poder aquisitivo de seus pais, hoje, graças a Deus, a TV por assinatura tem crescido bastante e você tem como que fazer uma seleção de conteúdo melhor. Mas a TV aberta, o conteúdo dela é muito pobre, né? Nós sabemos disso e trabalhamos com televisão e nós precisamos fazer uma autocrítica. Precisamos dizer, na verdade, o que é que estamos fazendo. Eu acredito que primeiro a criança vai estar completamente desinformada. Desinformada. Alguém que obtém informação exclusivamente por televisão, ela está desinformada. As crianças não conhecem mais Monteiro Lobato. Não. Né? É uma pena, né? Uma pena. E é interessante que no passado nós tínhamos, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não é isso? Né, quando então os artistas dominavam o conteúdo da TV. Hoje não mais, hoje é malhação. Hoje é fazer a molecada, se esfregar um no outro muito cedo para vender alguma coisa. A verdade é essa, né? Então eu acho que a criança vai estar muito, muito desinformada, ela vai estar voltada para uma sociedade de consumo que prima o ter antes do ser, né? Você só estará bem se tiver determinada calça, determinado celular, determinado sapato. Isso é uma bobagem, né? Uma vez, olha, eu vou falar a verdade, eu comprei um carro zero. Você não sabe o que aconteceu. Ele ficou velho. Mas isso não resolve nada, isso não satisfaz o coração humano. Isso é uma bobagem. É bom, né? Traz conforto, mas a sua satisfação como pessoa não pode estar nisso. Porque, do contrário, isso é uma bobagem, muito efêmero, né? Sim. Muito passageiro. Isso aí também é uma faceta bem cruel da mídia, com relação ao padrão de beleza que ela tem imposto principalmente para as mulheres e para os homens também hoje em dia, né, Marcelo? Que cria aquele padrão de beleza, que tem que ser magra, que tem que ser alta. Isso cria uma população de mulheres assim, angustiadas, porque não conseguem atingir aquele padrão, não é isso? Mais uma vez, para vender alguma coisa. Sim. Quando eu digo padrão de beleza tem que ser 1,70 m e 52 quilos, né? E 1% da população feminina tem esse padrão, o que eu estou querendo é vender produto para emagrecer, tá certo? Então eu estou querendo vender alguma coisa. E eu acho que a beleza, eu acho que é muito subjetivo, né? O que é belo, o que é belo? Cada qual valorizará algum aspecto, né? O que não se pode admitir é que alguém determine como você deve ser belo. E a TV faz isto. E agora, a TV associada, veja aí, agora tem um produto híbrido na praça. Atenção, chama-se TV mais rede social. É igual a desespero emocional. Sabe por quê, Altemar? Porque as meninas querem ficar magras. Aí elas ficam de algum jeito, né? Até escolhem o ângulo do selfie lá para ficar um pouco melhor. E aí batem o selfie, botam na rede e querem a aprovação dos outros. Mas nem Jesus Cristo agradou a todo mundo.
Como é que você espera a aprovação dos outros? Então, isso será sempre a frustração eterna. Isso é um círculo de angústia interminável, porque ela vai procurar ser o que ela não é, e quando ela conseguir ser, ela só será para aprovação alheia. E claro que vai desagradar um ou outro, e ela vai se sentir frustrada por ter tanto esforço e não ter agradado todo mundo. É uma bobagem. É uma bobagem. Sim. Mas, velho, tem um outro dado que mostra que o brasileiro, ele lê, em média, 4 livros por ano, enquanto que na Espanha se lê 10 livros por ano, no Chile se lê 6 livros por ano. Agora, como que a gente vai conseguir montar uma consciência crítica na população para ela conseguir assimilar, ela conseguir filtrar toda a informação que vem da mídia? Não consegue. Sem a leitura, isto é impraticável. Como é que vamos pretender criar um senso crítico na sociedade sem leitura? Eu gosto muito da frase do Bill Gates, o criador aí do Windows, né? Sim. Ele disse assim, certa vez: meus filhos terão computadores, antes, porém, terão livros. O livro, ele é uma joia. A biblioteca devia ser um santuário da sociedade, sabe? Devia ser alguma coisa protegida. Devia ser o prédio público mais bonito de uma cidade. Infelizmente, nós nem sabemos onde é a biblioteca de Rondonópolis, né? A biblioteca pública. Então, isso é uma vergonha para nós. Depois que alguém lê um livro, ele não é mais a mesma pessoa. Sabe, a percepção do mundo, das coisas que o cercam, daquilo que acontece ou que não acontece, soa diferente aos ouvidos de alguém que lê. A leitura liberta o homem. A leitura, ela é um soltar de cadeias de um ser humano. Eu acho que por isso mesmo, tão pouco valorizado, né? Não interessa, né, para os governantes que a população tenha esse senso crítico, né? Olha, os governantes que nós temos aí são todos leitores. Todos eles leram muito, sejam eles de esquerda, leram os grandes pensadores de esquerda, né? Leram Chico de Oliveira, leram Florestan Fernandes. Se são de direita, leram Celso Furtado. Eles leram, todos eles leram. E eles aprenderam como chegar ao poder. Como é que se chega ao poder? Lendo, se instruindo, se informando, tendo ideologia, praticando. Então eles chegam ao poder. Quando eles chegam ao poder, ele fala: vem cá, como é que nós vamos nos manter no poder? Ora, é só não deixar mais ninguém ler, porque mais ninguém chega ao poder. É simples assim. Então, essa geração aí, esses caras aí, eram todos os da UNE, cara. Eles estavam na rua em 1964, lutando pela democracia. Eles chegam no poder e acabam com a educação no Brasil. Na verdade, havia 2 instituições nas décadas de 40, 50, 60, de 1940, 1950, 1960, que eram muito valorizadas porque eram instituições, Altemar, que elas difundiam o pensamento daqueles que estavam no poder. Um era a igreja, o outro era a escola. A igreja e a escola sempre foram fomentadores e veículos de massificação do pensamento ideológico de quem estava no poder. Quando, a partir da década de 70, descobriram a mídia de massa, abandonaram a igreja e abandonaram a escola. Aí começou o crescimento evangélico, aí começou a escola, acabou, o professor hoje não sabe nem escrever. Eu fui professor universitário por 10 anos, desisti, tá? Foi criado esse ProUni agora, que colocou todo mundo na faculdade, mas sem qualquer condição de estudar. Um aluno que pretende ser bacharel em Direito, ele não consegue sequer minimamente interpretar uma questão da prova. E nem palavra rebuscada eu usava. Eu não consegue entender o que o professor está perguntando. Então, eu acho que isso vai criar um nível profissional futuro bastante baixo, sofrível e, claro, vai penalizar aqueles que amanhã demandarem o serviço de advogados, contadores, administradores, médicos, etc., que vai ser um serviço aquém do que poderia ser. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo e voltamos a seguir. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos.
Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós estamos conversando um pouquinho hoje com o professor, apresentador, advogado Carlos Vanzelli, a respeito do papel da mídia na nossa sociedade. Vanzelli, com o crescimento das mídias sociais, que hoje não tem como a gente não falar sobre elas, está tendo um fenômeno muito interessante, que a mídia social seria um instrumento para aproximar as pessoas, mas está criando o cyber solitário, que é a pessoa que tem 10 mil amigos nas mídias, mas está perdendo o contato humano, o face a face. Como é que você vê esse fenômeno? O bicho-homem, ele é um ser eminentemente social. Nós nascemos para andar com os outros, né? Não nascemos para ficar sozinho, não é verdade? Esse estar junto, ele supre determinadas necessidades emocionais, psicológicas no homem, que não podem ser supridas num contato de Facebook, que não podem ser supridas num contato de WhatsApp, né? Em verdade, hoje, cada vez mais os consultórios de psicólogos e até de psiquiatras, né, com administração de medicamentos controlados, estão se fazendo cada vez mais repletos de pacientes, alguns inclusive, Altemar, que desenvolvem ou fobia social, o verdadeiro isolamento, ou seja, não consegue mais olhar nos olhos, não consegue mais pegar na mão, dar um abraço no amigo, e aí, pai, como é que você está? Sentar perto de um fogão de lenha para tomar um café, não consegue fazer isso mais. Botar a cadeira na calçada? Não consegue. É uma fobia social. Esse é um problema. E o outro problema é o vício. É a cyberdependência, né? Sim. O cara não consegue ficar longe do celular, não consegue ficar longe do Facebook. Existem hoje até familiares que dentro de uma casa mandam mensagem de WhatsApp um para o outro. Ou você já pensou um negócio desse? Então acabou, né? Por isso que eu faço questão de sempre comer ao redor da mesa. Acho que, olha, o último ato do grande mestre que eu procuro seguir, não sigo do jeito que eu gostaria, né, que é Jesus Cristo, o último ato dele foi levar os discípulos para uma mesa. Né? Vamos ficar aqui Por quê? Porque você não come com o inimigo. Não é? Você pode estudar com o inimigo, né? Mas você não come com o inimigo. Então, em primeiro lugar, eu acho que o relacionamento, essa comunhão horizontal que o homem precisa da vertical também. A espiritualidade é algo que deve ser valorizado no homem, mas não só essa vertical, mas essa horizontal, ela precisa ser ela precisa ser real. Nós não somos virtuais, nós somos reais. Nós precisamos sair do virtual, migrar agora para o real. Nada contra a mídia social, viu? Pelo contrário, eu tenho WhatsApp, Facebook, Estragão, Night Show, Forevermore, tenho tudo isso aí. Mas não é o ponto, né? O ponto é que isso não é... É o equilíbrio, né? Eu acho que sim. É uma ferramenta. É uma ferramenta que você tem... Não é um fim em si mesma, né? Sim. É uma ferramenta. Falo com minha mulher pelos
Zap, amor, você vai então. Antigamente até me lembro, eu te amo, I love you forever e tal. Hoje em dia traz cebola. mas vem a mensagem, é muito prático. A USP de São Paulo já tem um ambulatório específico para tratar a dependência de tecnologia. Imagina. Assim como na minha geração foi de videogame. Bom, você se lembra, os Ataris da vida. Sim. Essa tecnologia, ela tende a levar o homem ao isolamento, né? E esse isolamento é que faz mal. Não há nenhum problema com o videogame, não há nenhum problema com o WhatsApp, nem com o Facebook. Não vamos demonizar a tecnologia, por favor, não é isso. Mas se não for usada adequadamente, ela trará efeitos nocivos também para o homem, né? Enquanto ser social, que é, né? Nós somos seres sociais. Não sei nem por que nós valorizamos tanto a individualidade. Quem é o mais rápido homem? Quem é o mais forte? Por que valorizamos tanto a individualidade se, ao final, somos seres sociais, né? Devíamos valorizar mais os esportes coletivos, acho melhor. Manzelli, hoje em dia já existe o neuromarketing, né? Que é exatamente aquelas campanhas que se utilizam até de ressonância magnética funcional para fazer um produto, para fazer uma campanha que atinja diretamente o emocional da pessoa, para que a pessoa não consiga usar o seu racional na hora de consumir as coisas. Isso é uma coisa muito complicada, isso é uma coisa muito preocupante, você não acha? Acho porque você procura... Primeiro que é o papel do marqueteiro, tá? É ele gerar a necessidade que a pessoa não tem. Ele cria aquela necessidade, leva o consumidor a pretender algo que ele não precisa, pagar o que ele não pode, com o dinheiro que ele não tem, para mostrar para quem ele não conhece aquilo que ele não é. Então isso é ostentação, né? Você compra o que não precisa, com o dinheiro que não tem, para mostrar para quem você não conhece aquilo que você não é. Então, isso traz o profundo amargor da decepção. Porque se eu quero impressionar você, Altemar, e acho que consigo fazer isso colocando um Rolex no pulso, e eu compro esse Rolex a duras penas, sacrificando por vezes meus estudos, meu conforto, a minha família, eu compro esse Rolex e põe no pulso, e você me pergunta, que relógio é esse, Ivan? Que horas são, Manzelli? São 15, eu não sei, dá uma olhada aqui, por favor, que eu não estou vendo, estou chegando. Aí você verá, puxa, 15 para as 3, estou atrasado, desculpa, tchau, vou embora. Se você não notar o meu relógio... Foi em vão. Tudo em vão. E, na verdade, é em vão. Eu gosto muito do Caetano, ele escreveu aquela canção Sampa, né? Tem uma frase fantástica lá. É que Narciso acha feio o que não é espelho. Então, quando você pretende se valer de alguma coisa, o outro também está pretendendo isso, então ninguém vai te notar. A verdade é essa. Quem quer produzir essa sociedade de ostentação é porque ninguém está se notando um ao outro. Porque quando nós notamos ao nosso próximo, Altemar, isso é tudo que nós não vamos ver. Quando nós nos interessamos por alguém, de verdade, genuinamente, não pelo que ela faz ou que tem, mas pelo que ela é, o que vale a pena é a essência dela. Eu querer saber se o outro está bem, ou você está bem, você precisa de alguma coisa. E eu acho que o relacionamento mais íntimo que possa existir, até mais que mãe e filho, é o relacionamento de casal. E eu estou com a Rosana já há 25 anos e passamos altos e baixos, sabe? Altos e baixos, altos e baixos. E eu percebo hoje nitidamente que todas as vezes que estava em baixa o casamento, foram momentos em que eu pretendia ser servido por ela. E, na verdade, todos os momentos em que eu pude servi-la e que ela buscou me servir, no sentido de procurar entender, procurar fazer melhor, esses foram momentos que nós tivemos no ápice. Acho que o melhor do ser humano é o amor ao próximo mesmo, né? Foi dito já há 2000 anos, nós estamos tentando entender isso até hoje, mas a essência é essa aí. É isso aí. Manzelli, você está à frente de um programa no SBT de sucesso, você é um formador de opinião, não é? As pessoas te ouvem. Como que você acha que a mídia de Rondonópolis podia ajudar a nossa população? De que maneira que poderia ser utilizada de uma maneira benéfica, proativa com relação a isso? Eu acho que permitindo a interação. Cada vez, se você tem um canal de dispersão de ideias e você tem somente a minha ideia sendo espalhada,
Isso é contraprodutivo. Mas cada vez que eu abro o canal para que as pessoas possam se manifestar, eu estou permitindo que as ideias pululem ali, que as ideias venham, e a ideia é um barato, né? Eu gosto do negócio de ideia. Porque é o seguinte, a ideia, ela sempre tem uma contra-ideia, certo? É a tese e a antitese, né? Antítese. E aí você tem a síntese. Então esse processo dialético, ele só pode surgir da contradição. Então eu acho que a mídia, quanto mais aberta, mais interativa, mais participativa for, é melhor. Agora, veja, de nada adiantará você abrir a TV, porque a TV é só um veículo. A TV ela não tem ideia. A TV só veicula a ideia que eu tenho, a ideia que o telespectador tem, a ideia que você tem. Então, se nós não formos mexer lá na base, que é a base de dados, que é a cabeça do cidadão, dando a ele instrução por meio de leitura e educação formal, educação de qualidade de sala de aula. Enquanto não se fizer isto, as ideias que vão chegar para ser veiculadas vão ser pobres. Percebe? Então a televisão seria só um reflexo do que existe na sociedade. Televisão, política. A gente gosta de falar mal de político, mas estacionamos em fila dupla. A gente gosta de falar mal de político, mas compramos um perfume do Paraguai. A gente gosta de falar mal de político, mas se der um troco errado a gente pega. A gente gosta lá quando vai ao restaurante, e o cara não marcou aqui 2 chopps. Que alegria! Isso é o quê? Isso é corrupção. Os políticos que temos, ninguém vai acreditar. Mas eles não vieram de Marte. Eles saíram daqui, de nós mesmos. Então, enquanto nós não melhorarmos a base, não vamos melhorar o topo. Mas, Hélio, eu queria te agradecer muito pela tua participação aqui, dizer que o programa está aberto para você. Obrigado. E eu queria que você desse o adeus para nossos telespectadores, o até logo, quer dizer. Tomara. Olha, Thelma, obrigado, tá? Obriguado pelo convite. Obrigado à equipe toda aqui, né? Nos acolheu muito bem. Até uma aguinha aqui, não sei do que é essa água aqui. Uma aguinha chique, né? Bacana, gostei. Mas acho que, como formador de opinião, como você é também, nossa preocupação sempre tem que ser com a verdade. Acho que o nome do programa é bastante oportuno, né? Sim. Pautar na verdade, naquilo que realmente é. Claro que vamos encontrar divergências, enfim, mas ainda quando divergirmos, que seja de forma honesta, de forma leal. Divirjo de você, eu até lhe respeito a opinião, mas divirjo. Então, se nós fizermos isso, nós vamos construir uma sociedade melhor. Parabéns pelo programa, obrigado pelo convite, e sempre que precisar descarregar um caminhão de pedras, cá estarei. Obrigado. Obrigado. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós vamos começar
falando a respeito de um assunto bem interessante chamado otimismo. O que é otimismo? E falando também do pessimismo. Quando eu era criança, havia um desenho muito interessante, talvez você se recorde, que havia um leão e uma hiena, e aquela hiena se chamava Hardy, e ela era o retrato fiel do pessimismo, e ela não concordava com nada, ela sempre achava que ela ia morrer, que eles iam se dar mal. Então ali você percebe que havia ali um retrato bem fiel do pessimismo personificado naquela hiena. Para começar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de uma fábula muito interessante que também ilustra um pouquinho essa questão do pessimismo versus otimismo. Havia um vendedor de sapatos que foi mandado até a África. Ele trabalhava em uma grande fábrica de sapatos e ele foi mandado para sondar o mercado africano. E quando ele chegou lá, ele olhou, andou pela cidade toda e ele percebeu que muito pouca gente usava sapato. Aí ele imediatamente ligou para a empresa e falou: olha, vamos abortar totalmente esses planos aqui para a África, que aqui ninguém usa sapatos. E o cara voltou embora sem querer fazer nada naquele país. A empresa então abandonou o projeto e uma outra empresa então, concorrente, mandou um outro vendedor justamente para fazer o mesmo trabalho, justamente para sondar o mercado. Quando aquele vendedor, que era um vendedor otimista, que era um vendedor que realmente tinha esse óleo de otimismo, chegou naquele país e ele viu que muito pouca gente usava sapatos, então imediatamente ele ligou para a empresa e falou: olha, já vou ficar por aqui, esse mercado aqui é excelente porque quase ninguém usa sapatos. Então você percebe que a situação, que o panorama que foi visto pelos dois vendedores era absolutamente o mesmo. Eles andaram pela mesma cidade, eles viram o mesmo cenário das pessoas pouca gente usando sapatos, só que um deles olhou através dos óculos do pessimismo. Então ele imaginou que que pouca gente usava sapatos, que as pessoas não se interessariam em comprar sapatos. Enquanto o outro, olhando a mesma característica, ele pôde visualizar, ele pôde vislumbrar ali um grande mercado consumidor de sapatos. Então, isso é para ilustrar exatamente essas duas vertentes. A gente percebe que existem pessoas que elas têm essa característica de ser pessoas mais otimistas, de serem pessoas que têm um olhar assim para os potenciais das situações, que eles conseguem ter uma atitude mais proativa, enquanto outras pessoas, elas são aquelas pessoas mais bloqueadas, mais amarradas, são pessoas que veem dificuldade em tudo, mais ou menos como a hiena. Então, por que será que existe esses dois perfis de pessoas? E você que está me assistindo hoje, que tipo de pessoa você se considera? Você se considera uma pessoa otimista ou você se considera uma pessoa pessimista? Você é o vendedor que viu o potencial do mercado de sapatos ou você é o vendedor que você achou que não havia ali potencial de vender nenhum tipo de sapato? Então, perceba que essa característica é uma característica que faz muita diferença na nossa vida. Porque a gente sabe que as pessoas otimistas, elas têm a tendência a ser pessoas melhores sucedidas, elas têm a tendência a ter melhores relacionamentos sociais. Todo mundo gosta de ficar perto de uma pessoa otimista, de uma pessoa comunicativa, de uma pessoa que leva os outros para cima, uma pessoa que sabe alegrar o ambiente. Enquanto uma pessoa pessimista, uma pessoa que vê dificuldade em tudo, uma pessoa que sabe que está sempre colocando defeito, então as pessoas, elas têm a tendência a se afastar dessa pessoa. Essa pessoa tem dificuldade muitas vezes em estabelecer laços sociais, relacionamentos sociais, tem muita dificuldade nesses relacionamentos interpessoais. Mas por que será? O que será que condiciona? O que será que leva uma pessoa
a ser pessimista ou ser otimista? Existem vários estudos falando dessas características, dos porquês. E a gente poderia citar algumas coisas que poderiam contribuir para que as pessoas se tornem pessimistas ou otimistas. Em primeiro lugar, a personalidade. A personalidade, ela influi muito se a pessoa virá a ser pessimista ou otimista. Em segundo lugar, a criação da criança, o ambiente que aquela criança viveu, a sua infância e a sua adolescência também vai mandar muito. A gente percebe que crianças que foram criados em ambientes assim muito controladores, onde os pais eram muito controladores, onde os pais eram muito autoritários, onde os pais eram às vezes violentos, a gente percebe que essas crianças, elas têm a tendência a se tornarem crianças jovens e adultos mais retraídos, com mais medo das coisas e, consequentemente, uma tendência maior a serem mais pessimistas. Só para você ter uma informação, uma criança até 8, 10 anos de idade, ela ouve milhares de não. Não pode isso, não pode aquilo, não põe o pé no chão, não toma gelado, isso é perigoso. Agora imagine o impacto de todos esses nãos vão criando dentro da alma, dentro do inconsciente dessa criança. Então, consequentemente, essa criança tem uma tendência maior a se tornar um adulto mais medroso, um adulto mais inseguro, um adulto que tem uma tendência maior a ser uma pessoa mais pessimista. As pessoas pessimistas, na realidade, no fundo, é uma pessoa que tem muito medo. Medo da vida, medo de ser testada, medo de se posicionar, medo de defender a sua opinião, medo do novo, medo do desconhecido, medo da mudança. É impossível falar de pessimismo sem falar de medo. Então, o medo, ele é uma reação instintiva do ser humano. Então, ela define uma característica de autopreservação, ou seja, nós temos um medo quando a gente acha que a nossa vida pode correr perigo. Então, o medo, ele é uma reação normal do ser humano. É normal nós termos medo. Mas, inclusive, o medo, ele tem a capacidade de extrair dentro de nós o nosso verdadeiro potencial. Imagine você vivendo uma situação de ameaça, uma situação de crise, e que você tem aquele medo. Então esse medo benéfico, esse medo instintivo, ele tem a característica de extrair de dentro de você uma força que talvez você nem soubesse que tinha, para que você possa vencer aquele obstáculo, para que você possa vencer aquela crise. Então, esse medo benéfico, esse medo, ele é nosso aliado. Ele tem e deve ser utilizado em nosso favor. Agora, o problema é que quando as pessoas elas têm essa tendência a serem pessimistas, elas também têm a tendência a exacerbar os seus medos, a transformar os seus medos não mais numa reação normal, mas numa reação exacerbada, numa reação exagerada que acaba por paralisar a pessoa. É muito comum a pessoa, às vezes, numa situação de crise, ela simplesmente bloqueia, paralisa, ela não consegue sair do lugar, ela não consegue raciocinar, ela não consegue fazer nada. Então, esse seria um medo exagerado, um medo irracional. Quando a pessoa não consegue raciocinar, quando a pessoa não consegue extrair de dentro dela a sua potencialidade para ser utilizada naquele momento de crise. Vamos imaginar uma pessoa que tem medo de barata. O que uma barata pode fazer para uma pessoa de 1,50 m, de 2 metros de altura? Mas a gente percebe que existem pessoas que têm um verdadeiro pavor de baratas, que quando veio uma barata, sobe em cima da mesa e fica aquela coisa. Então,
Como é que será que essa pessoa adquiriu esse medo da barata? Esse medo da barata, ele foi de certa forma internalizado dentro dessa pessoa, essa pessoa aprendeu a ter medo de barata. Então, de certa forma, assim como nós podemos aprender a sermos pessoas mais pessimistas, às vezes por problemas da nossa baixa autoestima, às vezes por problemas da nossa criação, através de problemas que foram gerados durante a educação que os nossos pais nos deram, nós também podemos aprender a ser pessoas mais otimistas. Nós podemos nos treinar a ser pessoas mais otimistas. Nós podemos nos treinar a começar a perceber e a ver a vida com uma expectativa melhor, de uma maneira mais proativa, de uma maneira mais feliz. Nós podemos e temos essa capacidade de reprogramar a nossa mente, de reprogramar o nosso jeito de ver a vida de um jeito pessimista para um jeito otimista. Nós vamos fazer um ligeiro intervalo, nós voltamos a seguir. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. E agora eu vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070. Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Nós estamos falando hoje a respeito de otimismo e pessimismo. Os pessimistas, eles têm uma característica muito interessante, que eles têm muito medo de errar. Então, mas eu te pergunto, quem é que nunca errou? E outra, a vida, ela é um eterno aprendizado e a gente só aprende fazendo, a gente só aprende errando e acertando. E só quem não erra na vida são as pessoas que não fazem nada. Então, se você não quer cometer erros, então muito simples, basta não fazer nada. Só erra quem faz. E através de fazer as coisas é que nós vamos aprendendo com os nossos erros e vamos adquirindo maturidade, experiência e aí aprendemos a não cometer mais os erros cometidos no passado. O otimista, ele sempre vê os problemas, ele sempre vê os erros como oportunidades de aprendizagem. Isso é uma coisa muito legal, muito interessante, porque muda totalmente o contexto de como você vai encarar a sua vida. Quando a vida, ela te oferece problemas através de realidades que você não domina, e através dessas oportunidades você terá a condição de descobrir qualidades e potencialidades que você jamais pensou que pudesse ter. E também, através dessas realidades, desses problemas que a gente passa na vida, nós também entramos em contato com as nossas fraquezas. Porque tanto quanto saber conhecer as nossas potencialidades, os nossos pontos fortes,
é muito importante que nós também aprendamos a reconhecer as nossas fraquezas. Porque quando a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente tem a capacidade de começar a trabalhar em cima delas para que a gente possa solucioná-las, para que a gente possa melhorar cada dia mais enquanto ser humano. Uma outra característica bem interessante das pessoas pessimistas é que elas têm uma tendência a ter muito medo do desconhecido, medo do novo e medo da mudança. Isso é bem interessante porque normalmente as pessoas que têm medo do desconhecido, não é que elas têm medo do desconhecido, não é que elas têm medo daquilo que elas não conhecem, não é que elas têm medo de situações novas, de mudanças. Na realidade, elas têm medo porque na realidade, elas não se conhecem profundamente. E quando a gente não nos conhece profundamente, nós temos medo de como iremos reagir diante de situações novas. Isso é bem interessante. Quando você, quando eu, quando nós temos pleno conhecimento da nossa essência, das nossas características interiores, dos nossos pontos fortes, das nossas potencialidades, das nossas fraquezas, nós não temos medo do futuro, nós não temos medo do desconhecido, porque eu sei exatamente como eu vou me comportar em situações desconhecidas, em situações novas. Pessoas que não têm autoconhecimento, pessoas que não se conhecem, é que têm medo do desconhecido, porque elas têm medo de perderem o controle, elas têm medo de não saberem como vão se comportar. É por isso que muitas vezes nós percebemos pessoas que às vezes, diante de situações novas, diante de situações desconhecidas para elas se comportam de maneira absolutamente desgovernada, perdem o controle e às vezes tomam atitudes absolutamente impensadas, fazem atitudes totalmente erradas, totalmente fora do contexto daquelas pessoas. Quando você, quando eu, quando nós tivermos conhecimento pleno de nós, do nosso interior, do nosso padrão de resposta, do nosso padrão de reação ante ao mundo, não importa se eu vou estar em situação nova, em situação conhecida, não importa se eu vou estar aqui nessa cidade, se eu vou estar no exterior, não importa com que tipo de pessoa eu vou estar me relacionando, porque a minha postura vai ser uma só. Eu não vou temer o desconhecido porque eu não conheço a minha essência. Uma outra característica bem interessante também das pessoas otimistas é que elas são pessoas que muitas vezes elas conseguem, quando elas estão vivenciando um problema, elas conseguem ter uma abstração daquele problema, elas conseguem olhar o problema de cima. Ela, por mais que ela esteja vivenciando aquela situação de estresse, de pressão, mas ela não se deixa amarrar, ela não se deixa pressionar ao extremo por aquele problema. Ela consegue olhar a situação de cima e quando a gente consegue olhar a situação de cima, como se fosse acontecendo com uma outra pessoa, a gente consegue ver saídas e soluções que normalmente nós não conseguimos enxergar no momento que nós estamos dentro daquela problemática. A pessoa pessimista, ela tem a tendência realmente a ficar totalmente concentrada no problema, ela tem a tendência a deixar o problema pressioná-la, tirar o seu sono, tirar a sua paz de espírito, tirar a sua convivência familiar. Normalmente as pessoas pessimistas, elas não conseguem ver o problema como oportunidade de crescimento. Elas normalmente veem os problemas como tentativas de sabotagem, como castigo, como complôs contra ela. A pessoa pessimista, ela tem essa tendência a levar tudo para o lado pessoal. Quando existe algum problema, ela não consegue ver que muitas vezes a reação daquela pessoa é uma reação contra a atitude da pessoa e não contra a pessoa em si, contra a sua própria essência. Albert Einstein disse uma frase bem interessante com relação a isso. Ele disse o seguinte:
os problemas significativos que enfrentamos não podem ser resolvidos no mesmo nível de pensamento que estávamos quando os criamos. Então, se você quer resolver um problema, você realmente tem que elevar o teu conhecimento, realmente tem que elevar o seu nível de consciência, você tem que se tornar uma pessoa melhor, você tem que tornar-se uma pessoa mais elevada para que o teu padrão de pensamento, para que o teu padrão de conhecimento fique acima daquele problema que foi criado, para que você possa vencer aquele problema. E é isso que muitas pessoas pessimistas elas não conseguem fazer. Elas ficam tão concentradas, elas ficam tão esgotadas, desgastadas pelos problemas, que muitas vezes elas preferem desanimar, elas preferem desistir, elas preferem retroceder, e elas vão se fechando cada vez mais, e elas vão desistindo cada vez mais da vida, e vão se isolando cada vez mais. Então, o segredo de se tornar uma pessoa mais otimista, e eu estou dizendo que é possível sim. Talvez você tenha se considerado através dessa fala uma pessoa pessimista, mas eu quero dizer para você que você não está fadado a morrer uma pessoa pessimista, que assim como você foi condicionado, programado para ter essa visão negativa da vida, essa visão pessimista da vida, é possível que você também comece a mudar a sua mente. É possível que você consiga, desde que você tenha consciência disso. Porque se você não tem consciência de que essa visão pessimista da vida é um problema para você, como é que você vai lutar contra algo se você não considera esse algo um problema para você? Então a primeira coisa é você e eu, nós tomarmos consciência disso. Puxa, realmente eu sou uma pessoa pessimista, eu tenho muita dificuldade em mudança, eu tenho muita dificuldade em coisas novas, eu tenho muito medo do desconhecido, eu só consigo ver as coisas negativas, eu sou a hiena hard que só fica olhando os defeitos. Então, a primeira coisa é a gente tomar essa consciência, é a gente cair em si, como a Bíblia fala, das nossas fraquezas. E a partir daí, a gente começa a trabalhar dentro de nós, de dentro para fora, para a gente reprogramar esse padrão de pensamento negativo, esse padrão de pensamento que só leva a gente a ver as partes negativas, que só leva a gente a ver os problemas como algo que veio para nos derrubar, para nos derrotar, para nos bloquear, e não como experiências, como vivências de aprendizado que vão melhorar a nossa maturidade, que vão melhorar a nossa capacidade de enfrentamento de problemas futuros. Quanto mais eu vou adquirindo essa compreensão de mim mesmo, da minha essência, quanto mais eu vou adquirindo esse autoconhecimento, mais eu vou me tornando uma pessoa mais dócil, mais tranquila, mais serena, mais calma. E eu vou passando a deixar de ser uma pessoa descontrolada, uma pessoa que se deixa levar apenas pelas emoções, uma pessoa que não consegue muitas vezes raciocinar da forma coerente, que muitas vezes eu tenho esses medos exagerados, esses medos que não são benéficos, que não visam a minha autopreservação, mas que apenas estão lá para tirar a minha paz, para tirar o meu conforto, para tirar a minha capacidade de raciocínio. É possível sim aprender a ser uma pessoa mais otimista. É possível sim aprender, reprogramar a nossa mente, reprogramar a nossa maneira de ver a vida, para que nós nos tornemos pessoas mais otimistas, pessoas mais confiantes, pessoas mais proativas. A gente consegue isso a partir do momento que a gente começa a identificar aqueles pensamentos limitantes, aquelas crenças que te limitam. Lembra dos paradigmas? A gente roda e volta nos paradigmas, porque realmente são os paradigmas, são as crenças que nós temos a respeito de nós mesmos que vão ditar o nosso padrão de comportamento. Se você tem uma crença limitante, uma crença que você é uma pessoa derrotada,
que você tem a crença que você é uma pessoa que não consegue fazer as coisas, a sua vida vai se resumir a isso. Então, se você consegue se identificar com essas características, comece hoje comece a ter essa atitude de otimismo, comece a identificar esses padrões limitantes, esses paradigmas limitantes e comece a questioná-los. Mas vem cá, mas por que eu sou assim? Por que eu tenho que ver somente as partes negativas? Por que eu não posso, a partir de hoje, começar a ver as coisas de uma maneira mais positiva? Por que eu tenho tanto medo assim? Será que esse medo que eu tenho realmente ele tem fundamento? Será que é necessário realmente ter tanto medo assim de situações novas? É assim que a gente começa a questionar os nossos medos, questionar os nossos paradigmas, questionar as nossas crenças limitantes e através da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa cognição, a gente começa então a desconstruir esses pensamentos limitantes. E esse é o início de uma nova era para nós. Esse é o início de uma nova maneira de ver a vida, de uma maneira onde você e eu, onde nós vamos desenvolver pensamentos e crenças mais positivas, onde nós vamos cultivar muito mais o otimismo, onde nós vamos cultivar muito mais uma maneira mais ampla e mais bela de ver a vida. Nós estamos terminando o programa de hoje e eu queria mandar um abraço para 3 telespectadoras, 3 fãs do programa Veritar, que é a Cleusa, a Nilza e a Neuza, que se reúnem todas as sextas-feiras para assistir o nosso programa. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe. No último dia 22, nós comemoramos o Dia do Contador. Então, o programa Veritar gostaria de parabenizar todos os contadores, em especial os meus contadores, que é o Djalma e o Eduardo. Um abraço para vocês. Nós também demos início à primavera no último dia 23, então a estação das flores. E no último dia 21, o dia da árvore. Por que você não comemora plantando uma árvore nessa semana? Então, queria te agradecer pela tua audiência, queria te convidar para interagir com o nosso programa através do e-mail, do telefone, do Facebook. E queria te desejar um feliz final de semana e até a semana que vem e que Deus possa te abençoar grandemente. Você acabou de assistir o programa Veritar. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Laboratório Carlos Chagas. 6634231971. São Francisco Assistência Médica e Odontológica. 0800 777 9070. O Laboratório Carlos Chagas está em Rondonópolis desde 1978. Participamos do Programa Nacional do Centro de Qualidade da Associação Brasileira de Análises Clínicas, nas categorias Prata, Ouro e Platina. Isso é tradição com qualidade. O Laboratório Carlos Chagas coleta, analisa e entrega seus exames, pois você não vai a qualquer médico quando necessário. Faça seus exames em quem realmente conhece e confia. Laboratório Carlos Chagas. Ligue para nós, 66-3423-1971. E agora vou dar um recado muito importante para que você e os colaboradores da sua empresa fiquem muito mais protegidos. Contem com a São Francisco Saúde e Odontologia. A São Francisco oferece planos médicos e odontológicos empresariais perfeitos para a proteção da saúde dos seus colaboradores. Uma estrutura completa de médicos e dentistas para cuidar do bem-estar em todos os momentos. Para maiores informações, acesse sãofrancisco.com.br ou ligue agora e faça o seu plano de assistência médica e odontológica. O número é 0800 777 9070.
Assista toda sexta-feira às 20h30 o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, espiritualidade, entrevistas e momento cultural. Programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar.